Oh, glórias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, 9 de janeiro de 2021, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica da Nação Caimbé, aqui no canal pfdv.info. 24 horas no ar e você assiste quantas vezes você quiser o nosso programa. Em breve estaremos através também do canal local TV Cidade. Em Cristo Jesus, esta é a nossa proposta. Claro, hoje seria uma nova programação, mas estamos ainda no especial de janeiro de 2021, porque não ainda definimos os quadros. Estamos em busca de material para começarmos e dar prosseguimento, pelo menos no primeiro semestre, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Até lá, vamos estar aqui nesse especial de janeiro e esperando que no mês de janeiro venhamos conseguir todo o material para os próximos blocos. A escola bíblica sempre é idealizada para ensinar a poderosa palavra de Deus. E hoje vai estar conosco o pastor Rômulo Xavier, trazendo a avaliação que foi feita durante todo um ciclo formado para servir a Deus. E aí, queridos, aproveite, se encha da poderosa palavra de Deus. Outra recomendação que temos aqui, que estamos vivendo ainda o Covid, apesar das vacinas todas estarem buscando suas aprovações e muitos países já estarem vacinando, a vacina não é um sinal de anular o vírus, acabar com ele ou impedir que ele seja transmitido. Diferente de muitos vírus, este não é impedido de continuar sendo transmitido. Até a última pessoa na Terra tomar a vacina, ainda haverá transmissão. E muitas pessoas poderão morrer, claro, nesse período. Então é importante que nós venhamos continuar o combate e o bom combate. O distanciamento social, higienização, com álcool e gel nas mãos, para evitar o contato conosco mesmo ou com pessoas que amamos, que queremos o bem, e a máscara, que é muito importante. A vacina, independente de onde venha, é importante que você tome, porque ela é um reforço para manter tua imunidade alta e um protetor para que o vírus não desenvolva em você todas as mazelas que ele traz e, consequente, a morte, quando esta pessoa já tenha alguma outra enfermidade que já é mórbida e assim, consequentemente, morrerá. Então a vacina não é um sinal de livramento. A vacina é um sinal de que o teu corpo estará pronto, fortalecido, para não permitir que ela desenvolva e mate. Mas vacinado ou não, você continua transmitindo. Então, queridos, é muito importante que por um bom tempo ainda, talvez o ano inteiro de 2021, ainda venhamos precisar da máscara. E cada vez mais, o vírus está ele é mutante, então ele está se modificando. E rogamos ao Pai, o Senhor de toda a terra, na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, que ele não venha se tornar um outro que nem a vacina possa encontrar defesa. Então, queridos, se nós queremos o bem comum de todos, e se você quer o seu próprio bem, então faça a sua parte. Higienização, máscara, muito importante, distanciamento social. É muito importante que todos os empresários entendam essa parte e vão se readequando. Eu sei que não é fácil ficar sem trabalhar, sem ganhar. Os impostos, os custos sempre são maiores. Mas o que adianta? Todo o dinheiro, toda a fama, todo o poder, se morrermos. Eu ainda não vi em nenhuma tumba, tirando as do faraó, levar riqueza. E eu também não tenho nenhum relato de que aquela pessoa anda de carro com conta bancária depois que morre. Pense nisso, reflita.
E vamos para a escola bíblica, aleluia, formado para servir a Deus, com o nosso querido pastor Rômulo Xavier. Editor, traga ele aí. Oh, glórias, aleluias, louvado seja Deus, Pai Todo-Poderoso. Estamos aqui em mais uma escola bíblica da Nação Caimbé, trazendo a avaliação geral do ciclo que foi formado para servir a Deus. Aulas importantíssimas. E neste sábado, 9 de janeiro de 2021, aqui estamos em nosso canal pfdv.info, para todo o planeta Terra. E você, claro, que está aqui conosco, se desejar, se inscreva, acione aí a sineta para receber novas informações. Seu comentário para nós é muito importante. E para você que está em Boa Vista, Roraima, se desejar assistir a aula presencial, hoje, dia 9 de janeiro, a partir das 18h30, você tem a Travessa Estrela Bonita, 303, Raiar do Sol, Boa Vista, Roraima. Você também tem a comunidade indígena Três Corações, região do Amajari. Os pastores Sandro e Patrícia estarão lhe esperando no quilômetro 100 da BR-174. Também você tem, no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Pilar, os pastores José Carlos e Cristiane Xavier, com a Nação Caimbé. Fique à vontade. Em Cristo Jesus, nós te abençoamos. E vamos para as aulas. Hoje, lembrando, é uma revisão. Formado para servir a Deus. Jó descreve na sua carta 10:8, dizendo: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Davi também, em uma das suas maravilhosas interpretações da palavra, ele traz para nós no Salmo 139 que o nosso próprio Deus, Criador, soberano, Pai amoroso, veio pessoalmente no ventre de nossa mãe e ali Ele foi nos moldando. Oh, Jesus maravilhoso! E ali Ele vai fazendo cada um de nós, nos vendo ainda sem forma, a não ser aquela junção do homem e da mulher que dão vida. Aleluia! E o nosso Deus maravilhoso sopra sobre nós o seu Espírito, e aí é tremendo e é maravilhoso. Outra coisa importante, dentro dessa temática formado para servir a Deus, devemos lembrar que há uma resposta porque estamos aqui no planeta Terra, que há uma resposta porque nascemos, há resposta também porque muitos nascem e não vivem, acabam morrendo, acabam sendo vítimas dentro do próprio útero. Respostas por que pessoas nascem sequeladas com algum problema físico ou deficiência física. Mas seja qual a interpretação, Deus tem todas as respostas. Você foi formado para servir a Deus. O mais lindo da história, quando Deus nos forma, é que a nossa alma é inteira. A nossa alma não nasce com nenhuma deformidade. A nossa alma não nasce com nenhuma deficiência. A nossa alma não nasce com nenhum problema. Ela está pronta para voltar para o trono do Pai. E aí é importante que nós venhamos entender que mesmo delimitado, de alguma forma, com a falta de um membro, com a deficiência mental, seja qualquer sequela que possamos ter ao nascer, ainda assim há um propósito: servir a Deus. Eu sei que muitos não têm o privilégio de terem pais que possam promover a salvação no sentido de evangelizar, educar esta criança no caminho que ela deve andar. Eu sei que tem muitas denominações e instituições evangélicas cristãs
que não estão prontas para atender estas pessoas, dentro de suas limitações, sejam visuais, de audição, de falar, ou mesmo mental, ou física. E isso muitas vezes impedem desta vida servir a Deus. É muita responsabilidade para nós entender que o plano de Deus para nós aqui na Terra é tremendo e é poderoso, porque Ele nos trouxe para louvá-lo, para adorá-lo, para servi-lo, em amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. De forma muito individual, Ele vai formando cada um, e cada um dentro de uma projeção daquilo que Ele já havia preparado antes mesmo de formar o mundo. Tremendo é saber, através do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que antes de tudo Ele já havia preparado obras para nós. E aí, amado, é independente da nossa situação física, o Senhor nos preparou para fazer boas obras. Nós temos exemplos gigantescos de homens e mulheres com alguma situação de perda de membros que se tornam super atraentes para o público por tantas coisas que eles fazem. Claro que Satanás vai colocar na mente, no coração, na alma desta casa, desta família, que isso é uma maldição, que isso é fruto do pecado, isso é fruto da desobediência, que de fato há uma verdade, porém, a palavra de Deus quer te ensinar que cada uma vida, em qualquer circunstância que ela venha se encontrar, ela foi formada para servir a Deus. E eu sou um testemunho vivo, um milagre vivo de Deus, com um câncer maligno no pâncreas, impossibilitado de ser retirado e já espalhado pelo corpo. Hoje, esse dia 9 de janeiro de 2021, eu estou vivo aqui falando que eu posso ser útil para a obra de Deus e eu posso servir o Senhor. O outro tema que nós estudamos foi: o Senhor não apenas nos moldou antes de nosso nascimento, mas planejou cada dia de nossa vida para nos favorecer também dentro desse processo de formação. O Salmo 139:16 diz: cada dia da minha vida foi registrado no teu livro, cada momento foi determinado antes mesmo que um dia deles houvesse passado. Isso significa que nada em nossa vida é insignificante. Daí eu quero concluir esse primeiro bloco dizendo, amados, se você coloca desculpa para fazer a obra de Deus, é um sinal que você não reconhece Deus como Pai. É um sinal que você não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando os problemas chegam à nossa vida, quando as aflições chegam às nossas vidas, quando o mal nos alcança, por algum motivo que seja, o Senhor está nos provando, está nos formando, está dando a nós uma forma para sermos muito maior na obra. Então, queridos, é importante que você entenda que Deus nos ama de uma maneira incondicional e em Cristo Jesus preparou todos os escapes. Oh glória! Voltamos já com o segundo bloco. É
O que devemos fazer para vencer a preocupação? Pois ela sobrecarrega a alma, mente e corpo e rouba a nossa fé. A preocupação nos tira o sono reparadouro, traz conflitos familiares, de trabalho, sociais e congregacionais. O texto de hoje diz o seguinte: não se preocupe, pois o Senhor Jesus Cristo está com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Deus Pai suprirá todas as nossas necessidades de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Pense e reflita. Você permite que as preocupações lhe roubem a fé? É assim que você vive? Quando vem a preocupação, a fé desaparece? Você sabia que a preocupação é o mesmo que ter medo e que o medo lança fora o amor de Deus Pai da sua vida? E com consequência, você perde a fé? Você sabia que deixar as preocupações ocupar a nossa mente é o mesmo que acreditar nas mentiras de Satanás? Bem, existe um problema, ou que eu provoquei, ou que chegou até a minha vida. Eu tenho que resolver. Mas eu não devo permitir que este problema venha até mim e comece a me atormentar. Não. O problema pode chegar, como o Senhor Jesus Cristo disse: no mundo poderemos passar por aflições, mas devemos ter o quê? Ânimo, fé, coragem, certeza de que Ele não vai nos tentar além daquilo que podemos vencer. Ele, o Senhor, nos garante todos os meios para vencermos as preocupações, os problemas que trazem preocupações. Porém, se eu permitir que aquela preocupação domine a minha mente, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Ou seja, eu começo a acreditar no diabo, que é o pai da mentira. Então, pense bem sobre tudo isso aí. O texto afirma: não devemos nos preocupar e ter medo. Devemos ser gratos para a nossa alegria ser completa. A preocupação, seja com dinheiro, pessoas, emprego, é para gastar o nosso tempo inutilmente. Pense bem, você começa a se preocupar. Tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar, tem que resolver, tem que isso, tem que aquilo. E aí? Você tem poderes sozinho para resolver? Você tem a solução sozinho para resolver? Então você não precisa de Deus. Se você não precisa de Deus, viva a sua vida. Mas eu digo a vocês que sem o Senhor Deus, o buraco cada vez vai se abrindo mais e vai se aprofundando mais até chegar lá na condenação eterna com o diabo, seus anjos e os que praticam o pecado. Esse é o caminho. Outra coisa, imagine que a preocupação é como um fogo. Quanto mais você se preocupa pensando, mais você está alimentando esse fogo, mais esse fogo da preocupação vai consumir tudo que você tem e muitas vezes vai consumir a sua vida. Muitas pessoas vão ao suicídio porque não suportam toda aquela carga que está sobre eles. E o que o Senhor Jesus disse para nós? Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviar. Então, para isso, a nossa reflexão de hoje é: devemos vencer as preocupações, os medos com o Senhor Jesus Cristo. Crer, acreditar, manter a fé, ter certeza que todas as promessas estão no Senhor. Porém, como é que você vai crer se você não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Como é que você vai crer se você não abandonou as práticas do pecado? Como é que você vai crer e entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo se você não se converteu dos maus caminhos? Você quer viver
a velha prática do pecado e querer ter um relacionamento com Deus? Não dá. A Bíblia garante que não dá para servir o diabo e Deus ao mesmo tempo. Não é possível. Então, se você quer servir o diabo, continue nas práticas do pecado. Por si, elas vão te destruir e te levar para a condenação eterna. Agora, se você quer viver eternamente para a glória de Deus, aí abra seu coração, reconheça suas práticas de pecado, se arrependa, se converta dos maus caminhos, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, diga para Ele, vem Senhor, vem ser meu Senhor, meu Salvador, e mude totalmente sua vida para o bem comum em obediência à palavra de Deus. E com isso, você vai poder participar das maravilhas de Deus e vai entender que os problemas poderão vir, mas você já tem as soluções antes da fundação do mundo, porque o Senhor já havia previsto a cruz vazia, a tumba vazia, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que levou sobre si todas as nossas culpas, nossas condenações, nossas doenças, nossos problemas, tudo que poderia nos causar dano, o Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue, nos purificou, nos redimiu e nos deu a condição de nos tornarmos filhos de Deus.
Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E nesse dia 9 de janeiro de 2021, mais uma escola bíblica da Nação Caimbé. Lembrando que esse formato é digital e você nos acompanha aqui pelo canal pfdv.info, nosso canal aqui no YouTube, para o mundo inteiro que desejar assistir. É tremendo e é poderoso. Outra coisa é também você querer assistir presencial. Então hoje, sábado, dia 9 de janeiro de 2021, você pode estar aqui conosco. Travessa Estrela Bonita, 303 Raiar do Sol, Boa Vista, Roraima. A partir das 18h30, iniciamos a Escola Bíblica. Temos também na comunidade indígena Três Corações, região do Amajari, quilômetro 100 da BR-174, pastores Sandro e Patrícia. Temos também no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, no bairro de Pilar, os pastores José Carlos e Cristiane Xavier. Ali está a Nação Caimbé. E juntos podemos fazer um diferencial quando aprendemos. A temática de hoje é uma avaliação sobre a aula Formado para Servir a Deus. E já passamos pela primeira etapa e agora vamos também mensurar de uma maneira significativa como Deus lhe dá forma para o ministério. Então nós somos formados na parte espiritual, somos formados com as opções do nosso coração, somos formados com os recursos pessoais que temos, somos formados no modo de ser e somos formados nas áreas de experiências que desenvolvemos. Quando nós entendemos essa parte, nós somos mais que vencedores em todos os dias da nossa vida e a nossa vida cada vez mais se fortalece em Cristo Jesus. A forma espiritual é de dentro para fora. É reconhecendo que somos pecadores e todos os dias devemos nos lembrar disso, porque caso contrário, iremos nos afastar do Senhor Jesus Cristo, porque os prazeres da carne é muito mais forte do que fazer a vontade de Deus, que é servi-lo, adorá-lo, louvá-lo, anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ler a palavra de Deus todos os dias, e a carne não tem prazer nisto. Então é muito importante, amados, lembrar que nós fomos formados por Deus. Outra coisa importante que nós precisamos entender é, toda vez que esquecemos estas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. Muitas pessoas começam a criar ideias, modelos, visões humanas, estudos teológicos sobre os dons e começam a acrescentar sua fórmula humana, começam a acrescentar seus ensinamentos humanos, esquecendo-se da palavra de Deus. E aí vem a confusão. Falar em língua, não falar em língua, profecias, e aí começam a falar em nome de Deus, quando na realidade a última profecia selou o livro sagrado, a Bíblia. Então Deus não tem mais nada para falar do que Ele desejou que nós soubéssemos. E a palavra dele é inteira, completa, plena, com todas as informações que precisamos para nesta formação poder ser um bom servo do Senhor Deus. Então, quando começamos a criar misticismo em torno do mundo espiritual, principalmente dos dons, que pertence exclusivamente ao Espírito Santo do Senhor, e é Ele quem usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, a gente passa a ouvir as aberrações de que eu tenho um dom para isso, eu tenho um dom para aquilo, eu tenho um dom tratando-se do plano espiritual. Confundem talentos, confundem experiências, confundem profissões, que são outros atributos que vamos ganhando
com o decorrer do nosso crescimento. Então nós temos que ter muito cuidado. Quando alguém chegar para você e dizer, Deus mandou te dizer, e não abrir a santa palavra dele, ignore. Isso não é palavra de Deus. É ele querendo te passar alguma informação usando o nome de Deus. Outra coisa importante, se Deus quer falar conosco, ele deixou o seu Espírito Santo que vai nos alcançar. Seja através de uma canção, seja através de um folheto, seja através da sua própria palavra, seja através de uma mensagem bíblica, mas é o Senhor Espírito Santo. Se Deus quer falar conosco, o Senhor Espírito Santo será usado para nos alcançar. Amém? E aí nós temos que ter todas essas interpretações. Outra coisa importante é a forma atendendo às opções do coração. Esse é um cuidado extremo que temos que ter, porque do nosso coração projeta-se o mal. De lá vem todas as formas da prática do pecado, porque lá está também a raiz do pecado. Então precisamos diariamente vigiar, diariamente nos encher da poderosa palavra de Deus para que nós não venhamos ser enganados, tentados ao ponto de praticarmos o pecado. Mas nós precisamos, em Cristo Jesus, diariamente nos forjar da poderosa palavra de Deus, mantendo uma comunhão e uma comunicação com o Senhor Espírito Santo, que hoje é o gestor da Igreja Viva, daqueles que creem que o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Quando nós nos aproximamos de alguém, e esse alguém que se intitula um cristão, começa a falar coisas que não estão na palavra de Deus, ou começam a omitir coisas que estão na palavra de Deus, fique longe dessa pessoa. Se você não tem a preparação para falar com esta pessoa, fique longe dela, porque ela poderá, usada pelo diabo, te roubar, te matar e te destruir. É importante entendermos que o coração, ele produz o mal, mas também é no coração que o Senhor Espírito Santo quer morar. Para isso devemos vencer a tentação todos os dias e não colocar a culpa em Deus que estamos sendo tentados. A tentação é fruto exatamente do nosso mau desejo, das nossas ambições egoístas, de tudo aquilo que queremos como vingança. E aí, queridos, é que vem a ação do mal em nossas vidas. Encerrando aqui o terceiro bloco, eu voltarei para o último bloco nesta avaliação das aulas que mostraram para nós a temática formado para servir a Deus através da Nação Caimbé, nossa escola bíblica. Queremos contar com a sua presença. pfdv.info, se inscreva, acione a sineta e venha conosco. Já eu volto. Presença, Senhor, neste momento. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Nós só dizemos para Ti, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Recebe, Senhor, o louvor, Senhor, como aroma suave nessa noite, Paizinho querido. E venha falar aos nossos corações, Senhor Jesus, nessa noite, Pai. Nós abrimos nossos corações a Ti, Senhor, para o Senhor falar, para o Senhor curar, Senhor, para o Senhor nos libertar, para o Senhor nos transformar, Senhor Jesus. Para o Senhor nos libertar, Pai, daquilo que nos prende, daquilo que nós
não conseguimos soltar, Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus. Tu és o verbo vivo, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. E nós nos apresentamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Recebe, Senhor, toda a honra e toda a glória. Seja com aqueles, Senhor Jesus, que ainda estão no caminho para estar aqui. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Os Teus filhos estão aqui, Senhor Jesus. Então recebe todo o louvor, toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, nós te glorificamos, Pai. Nós rendemos graças a Ti, Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Você é livre nessa noite para bendizer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em que momento você esteja assistindo. Jesus Cristo é em minha vida força para lutar, vencer e viver para a sua glória. E nós estamos aqui apresentando mais uma vez as homenagens aos 42 anos de ação, evangelização, alfabetização, solidariedade, junto com o Senhor Espírito Santo, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Através dessas fotos, queremos reviver esses 42 anos em todas as áreas do estado de Roraima, do estado do Amazonas. Tivemos também em alguns países, em outros estados brasileiros, levando o nome do Senhor Jesus Cristo através da evangelização, alfabetização e solidariedade. E queremos que você, junto conosco, glorifique o nosso Deus Pai Todo-Poderoso através do nome do Senhor Jesus Cristo. Fica aqui conosco. pfdv.info é o nosso canal. Se inscreva, acione a sineta. Que Deus vos abençoe.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Jesus Cristo é em minha vida, força para lutar, vencer e viver todos os dias para a glória dele. Sou grato a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito, maravilhas tremendas. E esse bloco é a homenagem a toda a história de 42 anos da Nação Caimbé, que deu início em 16 de julho de 1978, e até aqui o Senhor tem sido glorificado, exaltado, bendito em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queremos que você também venha conosco glorificar o nome do Senhor. As fotos estão aí, são muitas fotos ao longo de toda essa história. E queremos, claro, através delas, mostrar tudo aquilo que temos feito ao longo desses 42 anos. Conto com você, se inscreva aqui no nosso canal pfdv.info, acione a sineta, que Deus vos abençoe. Oh, glórias, aleluias, como é maravilhoso chegar no dia 9 de janeiro de 2021, mais um sábado, mais uma escola bíblica da Nação Caimbé. É poderoso, irmãos, estar vivo, é tremendo estar vivo, mas é muito mais gratificante poder estar sendo útil ao serviço do reino de Deus, podendo servir a Deus sobre todas as coisas. Como é maravilhoso depender única e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Como é maravilhoso poder viver debaixo da unção do Senhor Espírito Santo, e aí nós iremos compreender todos os dias qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Para encerrarmos nossa escola bíblica com a temática da avaliação Formado para Servir a Deus, eu trago aqui mais uma aula que nós demos enquanto eu crescia. Amados, é tão importante que o pai e a mãe, ou o responsável por aquela criança, quando desprovido do pai e da mãe, que ele tenha alguém com um sacerdócio de ensinar aquela pessoa para que ela seja formado um servo do Deus Altíssimo. Eu não estou dizendo aqui para ser um empregado de Deus ou um escravo de Deus, mas eu estou dizendo aqui para servir a Deus como amigo de Deus, como filho de Deus, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que derramado lá no madeiro, e ao terceiro dia ressuscitado, e a tumba está vazia, nós temos o direito, se desejarmos, de nos tornarmos filhos e filhas de Deus, quando acreditamos, reconhecemos nosso pecado, nos arrependemos, nos convertemos do mau caminho, e aí nós temos
essa oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. E nessa escola bíblica, nesse dia 9 de janeiro de 2021, eu estou aqui grato a Deus porque eu tenho buscado compreender na minha vida, ao longo de 42 anos e agora caminhando para o 43º ano, mesmo em meio a lutas, que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, e eu creio porque eu sou um milagre de Deus. Muitas vezes o Senhor já me livrou da morte e eu sou um milagre de Deus. Livrou meus filhos da morte e eu posso testemunhar que são milagres de Deus. E eu desejo que isso aconteça na sua casa. Para isso é importante você entender que enquanto seus filhos estão crescendo, eles precisam conhecer Jesus Cristo, o Senhor. Eles precisam conhecer a poderosa palavra de Deus, eles precisam conhecer o quanto Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para que eles venham se afastar dos maus caminhos, dos maus desejos, de querer se tornar escravos de Satanás, do diabo, que só deseja roubar, matar e destruir, ofertando fama, poder e riqueza, que leva estas pessoas às ganâncias, à pornografia, à ira, à raiva, inveja, dissensões, facções, bebedeiras, orgias e tantas outras práticas que destroem esta vida. Enquanto se cresce, devemos continuadamente ensinar a poderosa palavra de Deus. Mesmo eu preciso estar sempre aprendendo e aprendendo e aprendendo a poderosa palavra de Deus, porque eu continuo crescendo. O meu crescimento só conclui-se quando entrar na glória de Deus. Aleluias! Até lá, precisamos continuar crescendo. Uma coisa que é importante também, que enquanto estamos crescendo, devemos ter cuidado para o diabo não nos ocupar de uma maneira tal que venhamos nos esquecer de Deus, que venhamos nos esquecer do Senhor Jesus Cristo, que venhamos nos esquecer do Senhor Espírito Santo, que venhamos nos esquecer da poderosa palavra de Deus e achar que já somos grandes. Nunca seremos grandes. Completos, não. Continuamente estaremos crescendo. E nesse crescimento, precisamos da poderosa palavra de Deus, do Senhor Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Como você sabe que está servindo a Deus de coração? Lembrando que do nosso coração produz todo o mal. Então, se você quer saber se serve o Senhor de todo o teu coração, você deve entender que para ser servo, você precisa se submeter a Deus como amigo de Deus, como filho ou filha de Deus em Cristo Jesus, o Senhor, que através do seu sangue nos deu essa oportunidade. Devemos todos os dias lembrar que amar a Deus acima de tudo e ao próximo é um termômetro que vai mostrar que estamos servindo a Deus de coração. Quando começamos a dar desculpas para se aproximar de Deus, ou quando colocamos obstáculos para nos aproximarmos de Deus, quando colocamos algum empecilho para chegar à congregação, é sinal que o nosso coração está se desviando do serviço do Senhor. Quando você chega na congregação e simplesmente se senta e não faz outra coisa, quando você não tem prazer em nada que a congregação ali está executando, quando você não tem prazer de querer fazer parte do trabalho na congregação, é um sinal que o teu coração está longe do serviço de Deus. Então, amados, é muito importante você refletir. O texto diz
Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios 12, 6. Deus age por nosso intermédio, homens e mulheres de Deus, de maneiras diferentes. Então não vamos querer ser igual a outro, vamos fazer do nosso jeito, do jeito que o Senhor nos ensina. Lembrando que é Ele que vai nos levar a atingir o seu propósito. Não é nós, não é o nosso mérito. Então, queridos, chegando aqui ao final de mais uma aula bíblica, e hoje nessa temática da avaliação, formado para servir a Deus, eu quero aproveitar esses minutos que faltam, aliás, segundos que faltam, para dizer a você: se arrependa, se converta do mau caminho. Se você é um cristão e não tem mais prazer ou alegria de estar com os filhos de Deus, de estar na casa, que é a congregação onde você escolheu para servir a Deus, é sinal que o teu coração se desviou. E hoje o Senhor está te chamando de volta. Hoje, 9 de janeiro de 2021, ou qualquer outro dia que através dos meios da internet você encontrar essa mensagem, Deus quer você de volta. Então volte-se para Deus e venha ser um na Igreja Viva do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Esta foi mais uma Escola Bíblica da Nação Caimbé, aqui no pfdv.info. Lembrando que é todo sábado e domingo a estreia a partir das 9 horas e presencial a partir das 18h30. Você pode entrar em contato conosco. Até nosso próximo encontro. Diz que é bom render graças a Deus por tudo que Ele representa em nossas vidas. E hoje, de uma forma especial, sendo o primeiro dia que nós podemos congregar, podemos nos reunir em família, podemos estar cientes da grandeza do nosso Deus, trouxemos para você duas temáticas. A primeira, as primícias, que são os primeiros frutos, o primeiro salário, o primeiro momento de gratidão que devemos apresentar ao Deus Pai Todo-Poderoso. Sim, todos os dias. Porém, hoje é um dia especial. Então, se você está aí, se você consegue compreender a grandeza de Deus na sua vida através da obra salvadora do Senhor Jesus Cristo, então se aproxime. Vá a um lugar. Se não possível, reúna-se com a família, mas oferte ao Senhor esse primeiro dia como um momento da grandeza. Quando Moisés escreve a carta aos Levíticos, ele ali vai traçando a ideia da primícia. A primícia é o melhor momento que temos. Para eles era mais difícil porque era uma vez por ano que eles vinham de suas cidades para o templo. Para nós, templos não faltam, congregações não faltam para nos apresentarmos a Deus. Então hoje é domingo, 3. A segunda parte é a ceia do Senhor, por Ele mesmo motivada, antes da sua morte. Ele disse: façam isso em memória de mim. E Ele descreve a ceia como sendo todo o sacrifício que Ele levou lá na cruz. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Claro que não é para nós nos entristecermos, mas para nós nos alegrarmos. E a cada momento que em memória podemos trazer essa lembrança, Paulo fala na sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 11, ele descreve a ceia. A ceia não é um momento de comer, de beber. A ceia é um momento de uma reavaliação, de nós começarmos a compreender o que de fato aconteceu. 2020 ficou para trás. Não foi fácil, todos nós sabemos.
Mas 2021 chegou e hoje, 3 de janeiro, primeiro domingo, primeiro momento de congregar. Então faça o seu melhor. Se apresente a uma congregação, se apresente em família e faça a sua ceia. Ou seja, celebre sua comunhão, celebre seu momento com Deus, reavalie seus conceitos e valores para que em 2021, a sua primeira parte diante de Deus, com suas primícias e com a reavaliação da aliança no sangue de Cristo, tudo irá bem. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Oh, glórias, aleluia! Chegamos em 9 de janeiro de 2021. Gostaria de ter aqui os novos blocos, a nova programação, o novo formato, mas não foi possível, né? O nosso editor está viajando, claro, com seus direitos facultados, férias, porém, vivendo ali em Manaus esses dias, esse grande momento da segunda onda dessa pandemia do Covid, e não é fácil, queridos. E lá o lockdown, e mortes, enterros, é um clima muito desagradável esses dias no Amazonas, que poderá também ser em Boa Vista. Apesar de os números de mortes serem bem menos, mas o número de contaminação ainda é muito grande. E não devemos compreender se entre 10 e 100 e 1000 que morram, há um desprestígio do valor que é a vida, porque a vida é o nosso bem maior que temos. E nessa escola bíblica nós vimos em todas as 3 etapas formados para servir a Deus. Formados para servir a Deus. Deus não nos colocou aqui na terra para morrermos de uma pandemia, para morrermos de doença sexualmente transmissível, para morrermos por um assalto, por um acidente de trânsito, afogados, ou seja qualquer outro tipo de morte que sequela, que mata, que nos rouba, que nos destrói. Não, Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para viver o melhor e viver por muito tempo sobre esta terra, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo, vivendo uma vida individual, mas vivendo a verdade, fazendo bem. Mas dentro de nós carregamos o pecado, e o pecado, quando despertado, ele é mau. E os maus pensamentos, os maus desejos, a ganância, a inferioridade, um sentimento terrível de quando pensamos que ninguém gosta de nós, que não somos prestigiados, que não somos valorizados, estamos esquecidos, porque essa doença na minha vida, porque isso aconteceu na minha casa, porque isso aconteceu na minha empresa, porque isso está acontecendo no mundo. Queridos, em tudo devemos dar graças a Deus. Quando rendemos graças a Deus, reconhecemos que Ele é o que nos livra, que Ele é o poderoso Senhor, que tem tudo sob controle. Mas ao invés disso, preferimos viver uma vida carnal, terrena, demoníaca. E as consequências é tudo isso que sofremos. Lembrar que se nós, a partir do anúncio, vivêssemos o distanciamento social, o uso de máscara, álcool em gel, menos possibilidade de morte chegaria ao nosso lar. Mas somos teimosos, somos inferiores, longe de Cristo. E todas as pessoas que têm o sentimento de inferioridade são prepotentes, são soberbas, são orgulhosas e acham que podem tudo. O álcool, as drogas, as bebedeiras, as orgias, a pornografia é um veículo imenso de propagação dessa doença que rouba, mata e destrói.
Mas pense, a aula de hoje foi formado para servir a Deus. Entenda isso. Deus te colocou aqui na terra com um objetivo, servi-lo. E hoje Ele está te chamando. Se converta do seu mau caminho. Se arrependa das práticas do pecado. Reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Passe a viver a poderosa palavra de Deus. Você não se tornará um escravo, você será livre. E livre você poderá fazer o que quiser. Mas o que nós queremos, carnalmente, é mal. Por isso devemos querer espiritualmente as dádivas e as coisas que vêm do alto. Então, que esse recado, que esta aula de hoje, que as reflexões, que as homenagens, o louvor possa ter alcançado seu coração. É o nosso desejo. A Nação Caimbé, o pfdv.info, sempre deseja o melhor para você. Venha junto conosco, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, ele é muito importante, e vamos juntos, seguindo para a glória de Deus. Até o nosso próximo encontro.